bíblica, do versículo 1 ao versículo 21. Mas a exposição se dará apenas dos versículos 15 a 17. Leitura do 1 ao 21 do capítulo 5 de Efésios, mas a exposição se dará somente do versículo 15 ao versículo 17. Assim diz a palavra do Senhor nosso Deus, viva, inerrante, inspirada, infalível, suficiente para as nossas vidas. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas, ou cobiça, nem sequer se nomeie entre vós como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora éreis trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo o que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros, no temor de Cristo. Amém. Você já parou para meditar na brevidade do tempo? Se você parar para pensar um pouco, e talvez você já tenha feito isso, esse exercício mental, você perceberá que até um dia desse você era uma criança. Para alguns, então, aqui, inclusive da minha faixa etária, isso é ainda mais próximo a essa realidade. Até um dia desse, você estava na casa dos seus pais, vivendo na dependência dos seus pais, sim, com responsabilidades já, mas nem se comparam às responsabilidades que você possui nesse momento da sua vida. Você já adulto, homem e mulher. E a sensação que dá quando você para pensar nessas coisas é que o tempo passou muito rápido. Para aqueles de nós, então, que já se casaram e têm filhos, e os filhos cresceram, então, essa sensação ela é ainda mais forte. Para aqueles de nós, então, que já perderam entes queridos, ela é ainda mais forte. Porque até um dia desse, tais pessoas estavam conosco. Essa sensação dos dias passarem rapidamente. Como o tempo passou rápido. E perceba que, mesmo nós tendo essa percepção da realidade, e isso é algo corriqueiro, sim, em nossas vidas, ainda assim, nós não meditamos como deveríamos meditar na brevidade do tempo.
Na verdade, isso muitas vezes conosco só é algo que acontece e passa rapidamente. Pensamos, sentimos alguma coisa, talvez uma tristeza, um saudosismo, mas meditar que é bom. Refletir acerca dessa verdade, que o tempo tem passado, os dias têm passado, e o que nós temos feito nesses dias com nossas vidas, pouco se é que fazemos. Meus irmãos, o texto dessa noite, do versículo 15 ao versículo 17, o apóstolo Paulo, inspirado aqui nesse escrito pelo próprio Espírito Santo, nos ensina que nós devemos, durante o tempo todo de nossas vidas, o tempo inteiro de nossas vidas, devemos andar com sabedoria, aproveitando cada oportunidade para compreender e cumprir a vontade do Senhor, porque os dias são maus. Mais uma vez, esse texto, do versículo 15 ao 17, nos ensina que nós devemos andar com sabedoria o tempo todo, a vida inteira. Com sabedoria, sim. Aproveitando cada oportunidade para compreender e cumprir a vontade do Senhor Deus, a vontade de Cristo, porque os dias, eles são maus. Veja isso mais uma vez, versículo 15, início do versículo 15, Paulo começa essa parte aqui dizendo assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios. Esses versículos, meus irmãos, esses versículos aqui que vão especialmente essa seção aqui, digo, do versículo 15 em diante, marcam princípios que são ensinados pelo apóstolo Paulo, sendo ainda mais aplicados à realidade prática da vida dos crentes de Éfeso e também das nossas vidas. Não estou dizendo com isso que Paulo não tem já sido prático, ele tem sido prático, especialmente o capítulo 4 para cá. Mas agora, essa sessão, ela vai se afunilando, a ideia é essa, vai ficando cada vez mais prático o ensino do apóstolo Paulo. Ele vai sendo cada vez mais específico em suas diretrizes, de como nós devemos pegar a doutrina de Cristo, aquilo que Cristo nos ensina, e aplicar este ensino a cada área de nossas vidas. Ele começa essa parte agora falando da sabedoria, e mais uma vez, veja o versículo 15, ele usa o verbo andar. Você já aprendeu a andar em amor, e hoje pela manhã a andar como filho da luz. Agora, o apóstolo Paulo nos ensina a andar com sabedoria. Sim? E veja como isso está conectado com o ensino anterior da luz. Por quê? A luz, ela tanto traz a ideia de pureza, aqui no contexto, ou seja, você que foi iluminado pela luz do Senhor e é filho da luz, deve ser puro, deve andar em pureza, mas essa luz que te conduz à pureza, ela também te ilumina, ela também te dá conhecimento, e nesse caso aqui, sabedoria. A luz que você experimentou, o experimento do Senhor, ela te concede também sabedoria para pegar esse conhecimento e aplicá-lo à realidade da sua vida. Aqueles que foram habilitados pela luz do Senhor, transformados por ela, devem andar em sabedoria também. Além disso, o versículo 15 expõe para nós aqui a mesma realidade acerca desse andar. Esse andar não é algo isolado. É um andar que traz a ideia de algo constante. Você constantemente anda em amor, imitando a Deus. Você constantemente anda como filho da luz, assim, refletindo a glória do Altíssimo. E você constantemente anda com sabedoria. Constantemente. Não são lampejos. Não é em certos momentos você vai ter uma sacada, vai ter uma ideia, alguma coisa. Não, você vai tentar e vai se esforçar e na dependência de Deus o tempo todo pegar o conhecimento do Senhor e aplicá-lo sabiamente à sua vida. Em tudo,
constantemente, o tempo todo. É um mandar que envolve cuidado, porque ele usa a expressão prudentemente. Você, como cristão, é chamado a ser prudente no seu andar, o que já ressalta aqui a ideia de sabedoria. Porque aquele que é sábio, ele necessariamente ele é prudente. Ele é prudente no seu falar, ele é prudente no seu agir, ele é prudente no seu pensar. O sábio, ele é prudente. E ele anda em prudência. Mas perceba que é o nosso ponto aqui principal no versículo 15, a sabedoria, a ideia de sabedoria. Paulo, ele, mais uma vez, fazendo aquele contraste entre o que não ser ou não fazer e o que fazer. Ele diz, vocês devem, não como necios andar, mas sim como sábios. A ordem primeira negativa, não sejam necios, não sejam tolos, mas sejam sábios. E sabedoria aqui, aprenda isso, tem a ideia do verdadeiro discernimento dos fatos conhecidos. Eu vou repetir. Tem a ideia aqui, o significado de o verdadeiro discernimento dos fatos conhecidos. Não é um mero conhecimento intelectual. Sabedoria, meus irmãos, é o conhecimento na prática. É você não apenas entender com a sua mente, mas absorver de tal forma o conhecimento que você aplica isso à sua vida. Você vive. E aí, mais uma vez, a ideia do andar. Você anda assim. Você não faz simplesmente teorias sobre o assunto. Você não fica apenas elaborando o que vai... Não, você pratica. É o conhecimento prático. Discernindo a realidade. Através da sabedoria. Além disso, a sabedoria aqui descrita pelo apóstolo Paulo, certamente é a mesma sabedoria que Tiago fala para nós. A sabedoria que vem do Senhor Deus. Ela vem do alto. Ela tem a sua natureza divina e a sua origem também. Porque nós lemos aqui no início do culto Provérbios capítulo 8. Você que ouviu Provérbios capítulo 8, e você que conhece o texto, você sabe disso. Provérbios 8 nos mostra essa sabedoria divina ali descrita pelo escritor de Provérbios. É essa sabedoria, ou é desta sabedoria que todo crente ele precisa beber. Dessa fonte. É exatamente a que está sendo descrita aqui. Então, aquele que não recebe do Senhor a sua sabedoria, ele, na verdade, não passa de um tolo. Porque ele é sábio apenas aos seus próprios olhos. Mas não vindo do Senhor, este conhecimento prático. Meus irmãos, a importância desse tema da sabedoria é visto em toda a palavra de Deus. Um exemplo disso foi o livro que eu acabei de citar, Provérbios. Provérbios é um livro inteiramente de sabedoria. Se você ler Provérbios do começo ao fim, você terá conselhos práticos para serem aplicados a distintas realidades da vida. Pense comigo. Por que Deus iria colocar no seu cânon, na sua escritura sagrada, um livro inteiro de sabedoria, de conselhos, de princípios para serem aplicados ao seu povo, se isso não fosse algo necessário? Pense, por exemplo, em Tiago, que eu também acabei de citar, que é chamado por alguns teólogos de Provérbios do Novo Testamento. Conselhos práticos também, que envolvem ali várias situações também da vida. Por que há essa intenção do Senhor de tratar desse assunto por várias vezes na sua palavra? Ora, porque Deus é sábio. Deus é sábio. E o seu povo, nós que somos seu povo, devemos refletir a sua sabedoria. Percebe? Imitar a Deus também envolve agir, andar com sabedoria. O primeiro motivo é esse. Faz parte do ser de Deus. É quem Deus é. Deus é sábio. Portanto, o seu povo deve ser sábio.
Mas há uma segunda razão para isso também. Porque a Bíblia enfatiza isso tantas vezes. Ora, porque sem sabedoria, principalmente com o contexto do pecado, da queda, os nossos relacionamentos, e aqui todos eles, não apenas um tipo, mas todos eles não têm como se sustentar. Eles serão atingidos. Veja se não é isso que acontece. Se você cavar o assunto e for ver se, em última instância, o que está lá não é a falta de sabedoria que gerou um problema entre as pessoas. Pensa no contexto do matrimônio. Pensa no contexto da criação dos filhos. Na igreja. Essa razão ela está sempre presente. A falta de sabedoria. De um lado ou de ambos. Mas essa falta de cuidado, de pegar o conhecimento do Senhor e aplicá-lo à prática, acaba fazendo com que as pessoas rompam os seus relacionamentos. Sejam prejudicados. Por quê? Porque não agem como sábios, mas como nécios. Sim, meus irmãos, a melhor sabedoria, inigualável, é aquela que é dada pelo próprio Deus para discernir a verdadeira natureza do plano de Deus. E aqui eu estou sendo bem específico, porque é isso que Paulo está tratando aqui. Sim, sabedoria deve ser pedida ao Senhor e aplicada em todas as áreas, mas a sabedoria mencionada aqui, principal, no contexto maior, é sabedoria relacionada ao plano da redenção. Isto é, você aprende o que Deus revelou para nós, para você, na palavra dele, acerca da obra da salvação, do que ele fez por nós em Cristo, e aplica os princípios dessa doutrina a cada área da sua vida. É assim que você é sábio. Ou é assim que você passa a crescer em sabedoria. Por serem filhos de Deus, todos nós, por sermos filhos do Senhor Deus, devemos andar com cuidado, não como aqueles que são gentios. Veja Efésios 4, mais uma vez, volte só um pouco e veja aí, só Efésios 4, 17 ao 19, texto que já foi exposto aqui. Veja o andar, qual é o andar dos gentios? Efésios 4, 17 ao 19. Isto, portanto, digo no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade de seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, sendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Os ímpios são insensatos. Os ímpios são nécios. Os ímpios são tolos. Quando um crente ele não age com sabedoria, quando ele não anda com sabedoria, ele está andando como um ímpio. Como um ímpio. Esse contraste, ele é realçado também no próprio livro dos Salmos, que tanto cantamos aqui. O contraste entre o sábio e o nécio, o louco, o tolo. E o contraste é entre aquele que teme a Deus, que crê em Deus, e aquele que não conhece a Deus. Sim, alguém pode ser crente e faltar sabedoria a ele em alguma área da sua vida. Mas o que eu estou afirmando aqui, à luz desse texto, é que toda vez que você não age com sabedoria, naquele momento, naquele ponto, ou naquela circunstância, você está agindo como um ímpio. Uma vez que você não pega o conhecimento do Altíssimo e aplica à sua vida. Porque veja, se você não está pegando o conhecimento do Senhor, da sua revelação, e colocando em prática, algum outro conhecimento você está colocando em prática. Do seu coração pecaminoso, do que você ouviu dos ímpios, alguma coisa você está fazendo, algum conhecimento você está pegando, absorvendo e colocando em prática, que não é o conhecimento do Senhor. Por isso, nesse momento, você age como um ímpio. Os nécios, meus irmãos, descritos aqui no versículo 15, são aqueles que, não possuindo percepção das coisas que pertencem a Deus e a salvação, eles não almejam alcançar um alvo mais elevado. Eles não sabem, nem mesmo cuidam saber quais são os melhores meios para alcançá-lo. O nécio não conhece a Deus. E não conhecendo a Deus, não tem como ser sábio.
Agora, como você diz professar a fé, conhecer a Deus, e não aplica o conhecimento de Deus à sua realidade? Na verdade, os ímpios zombam no conhecimento do Senhor. Lembra de 1 Coríntios, capítulo 1? Paulo fala sobre o que Deus fez ali, expondo a obra da salvação através de Cristo. E ele diz que a mensagem da cruz, ela é loucura. E ela é escândalo. Escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Sabe por quê? Porque o ímpio olha para a cruz do Calvário, para o que Deus fez, a mensagem do Evangelho, e ele não vê lógica, ele não vê a sabedoria nisso. Enquanto o apóstolo Paulo vai contraditar dizendo que essa é a sabedoria de Deus. A mensagem do Evangelho, a obra de Cristo é a sabedoria de Deus, encarnada e entregue aos homens para a salvação de pecadores. Os ímpios olham para esse conhecimento do Senhor e zombam dele. Você e eu somos chamados nessa noite a aprendermos cada vez mais esse conhecimento para aplicá-lo em nossas vidas. Veja a segunda parte do texto agora, versículo 16, perdão. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Depois de estabelecer um contraste aqui no versículo 15, entre o negativo e o positivo, ou seja, aquele que é insensato, aquele que é sábio. Agora o apóstolo Paulo indica, ele faz uma especificação aqui do que ele está falando, ele vai especificar o assunto. Como é que eu sou sábio? Como é, Paulo, que eu posso de fato aplicar este conhecimento e assim ser sábio como o Senhor Deus ordena que eu seja sábio? Perceba, ele usa a expressão aqui, remindo o tempo. Essa palavra aqui, meus irmãos, ela originalmente, remir aqui, ou remindo no gerúndio, como está na nossa tradução, ela significava a ideia de comprar algo, ou comprar de alguém. O mesmo verbo aqui, ele também tem um sentido de resgatar, lá em Gálatas capítulo 3, versículo 13. Só que com o passar do tempo, o uso dessa palavra, ela foi sendo aplicada não apenas a um contexto comercial de comprar algo, mas passou a ter a ideia de você usar algo plenamente. Usar algo plenamente. Mais uma vez, o apóstolo Paulo está sendo bastante prático aqui. Você tem que remir o tempo. Usá-lo de maneira sábia. E veja a palavra que ele usa aqui, tempo. E aí você diz, mas pastor, o que significa? O que tem aqui de mais? Tempo. Ora, no grego, e aí mais uma vez, para isso ficar claro para você, há pelo menos duas palavras para tempo. A palavra cronos, que a maioria aqui, se não todos já deve ter ouvido, que se refere ao tempo no sentido mais abrangente, um tempo indefinido. Mas também há uma outra palavra, que é a palavra kairos. A palavra que Paulo usa aqui para tempo é a palavra kairos. O Santo Espírito inspirou aqui a usar esta palavra aqui, kairos específica, porque a sua intenção é que se referisse a um tempo determinado. A um tempo determinado. Essa é a palavra escolhida aqui pelo apóstolo Paulo. Ou seja, se refere a um momento específico, em vez de um tempo extenso, como é o caso de Cronos. Meus irmãos, andar em sabedoria diz respeito, nesse caso aqui do versículo 16, a usar de forma adequada o tempo que nós temos. Não apenas de forma geral aqui, mas cada oportunidade, essa é a ideia. Remir o tempo é você usar cada oportunidade de tempo da sua vida, pegando o conhecimento do Senhor e aplicando a cada uma dessas oportunidades. A ideia é essa. Cada oportunidade que surgir, você tem que pegá-la e usá-la para o benefício próprio, sim, seu, mas para a glória do Senhor.
à luz do contexto, a oportunidade referida aqui pelo apóstolo Paulo consiste em mostrar por meio de suas vidas e conduta o poder e a glória do Evangelho, desmascarando assim o mal, enriquecendo-se de boas obras, alcançando a segurança da salvação para si mesmos, fortalecendo a comunhão, conquistando o próximo para Cristo e glorificando a Deus através de todas essas coisas. O que significa aqui? Remir o tempo é você usar todo o seu tempo e todas as oportunidades para ser sábio. Isto é, pegar o conhecimento do Senhor e aplicar a tudo. Exemplo, você vai ter a oportunidade de evangelizar uma pessoa, você não perde. Você evangeliza, fala de Cristo para ela. Você tem a oportunidade de ficar calado numa circunstância em que se você falar, você vai causar uma confusão maior. Você fica calado e assim é sábio. Você aproveitou o tempo ali nesse sentido. Ou então, alguém precisa de um conselho sábio e você de forma precisa usa o tempo de forma sábia e dá o conselho sábio àquela pessoa. É aproveitar todas as oportunidades. Todas. Sendo sábio em cada uma delas. Veja como isso é maravilhoso aqui. Aqueles que foram, nós, remidos pelo sangue de Cristo, somos agora ensinados pela palavra de Deus a remir o nosso tempo, a usá-lo com sabedoria e não perder nenhuma oportunidade. Lembre-se, você que acabou de ouvir, ou ouviu no início do sermão, acerca da brevidade do tempo, lembre-se que as oportunidades que passam em nossas vidas, elas não voltam, pelo menos boa parte delas. Você pode ter uma oportunidade até semelhante ou até parecida mesmo em alguma área, mas a mesma como aconteceu, isso não ocorre da mesma forma. Agora, pense um pouco sobre isso. Se o tempo passa rápido, na nossa perspectiva, e se você tem essa consciência, à luz do que Paulo está dizendo aqui, que você é chamado por Deus para remir o tempo, para você usar as oportunidades que Deus lhe dá, para ser sábio. Como é que você tem usado o seu tempo? É exatamente assim? Dessa forma? Pense, e aqui eu serei mais específico ainda. Quanto tempo você gasta com coisas que não são sábias? Que não fortalecem a sabedoria e não servem à sabedoria divina. E para o bem do próximo. Para o seu próprio benefício também espiritual. Quanto tempo você gasta com coisas que não edificam? E aqui, talvez você possa pensar de forma imediata, pastor, então o que edifica é somente ficar lendo a Bíblia sem parar e orando sem parar? Não, Deus nos chamou para fazermos isso dessa forma. Ele nos entregou responsabilidades, vocações, que envolvem muitas tarefas. Não apenas o nosso devocional. Não apenas o culto solene. Não apenas a comunhão com os santos. Então tem muita coisa nas quais você deve remir o tempo. Aproveitar as oportunidades e ser sábio. Então a questão aqui é abrangente. Quando eu falo sobre você perder oportunidades, sabe a expressão? Estou aqui só matando tempo. Quantas vezes você já usou essa expressão na sua vida? Quantas vezes? Na verdade, quantas vezes, mesmo que você não tenha usado, você a praticou? Estou só aqui matando tempo. Nada de produtivo, nada de frutífero, nada que edifica, nada que seja bom para o reino, apenas, se fossem contar os minutos, os dias, os anos, quanto tempo você desperdiçou. Isso é algo contrário ao que Paulo está ensinando aqui, meus irmãos. Mas sabe por que a gente faz isso? Eu vou dizer o motivo, pelo menos uma das razões, talvez a principal razão. É porque nós temos um grave problema. Nós temos uma percepção acerca de nós mesmos equivocada. Sabe qual é? Viverei muito tempo. Você acha que vai viver muito tempo. Nós temos essa impressão, eu ainda vou viver muito, vou viver até 70, 80, 100 anos. Quem lhe garante isso? Quem lhe garante isso? No livro A Prática da Piedade,
Lewis Bailey, ele fala que dos impeditivos, um dos obstáculos à verdadeira prática da piedade, um deles é exatamente o achar que teremos uma vida longa. É a ideia, amanhã eu faço isso. Eu tenho tempo ainda. Amanhã eu começo a orar mais. Ou para alguns aqui, eu começo a ter uma videoração. Amanhã eu começo a fazer a leitura da Bíblia anual. Amanhã eu começo. E a gente brinca sobre isso acerca de outras coisas, não é? A dieta que nunca começa, ou outras coisas. Mas pense agora com relação ao seu tempo, naquilo que Deus ordena especialmente. De forma específica aos exercícios espirituais. Quanto tempo você já perdeu com coisas que não ecoam para a eternidade? Quanto tempo? Sim, achar que vai ter uma vida longa é um obstáculo à verdadeira piedade. Tomara a Deus que todos nós aqui tenhamos, sim, se for da sua vontade. Mas nós sabemos que pela realidade do pecado, isso não tem nenhuma garantia para nós. Com o tempo que Deus nos concedeu, meus irmãos, que nós não sabemos quanto é, precisamos ser prudentes e andar com sabedoria e remi-lo. Isto é, aproveitar todas as oportunidades que surgirem para sermos sábios. E aí a pergunta é, por que, pastor? O apóstolo Paulo responde, na segunda parte do versículo 16, porque os dias são maus. Olha lá para Romanos 13. Romanos 13, versículo 11. Romanos 13, versículo 11 até o versículo 14. Eu quero que você veja o mesmo ensino de forma resumida aqui nesses versículos. Romanos 13, do 11 ao 14. O mesmo ensino que eu digo que está sendo proferido em todo este capítulo 5, que já ouvimos e que temos ouvido agora. Diz assim, do 11 ao 14 de Romanos 13. E digo isto a vós outros que conheceis o tempo. Já é hora de os despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite, e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo e nada disponhais para a carne tocante às suas concupiscências. Vê? O mesmo ensino. Se afastar da sensualidade, se afastar da imoralidade, que ele descreve aqui nos versículos 3 e 4 de Efésios, capítulo 5. Ele também fala sobre não estar dormindo, ou seja, o relaxamento espiritual, que nós vimos pela manhã, nos versículos 13 e 14, aqui, versículo 14 principalmente, acerca do sono aqui, despertar desse sono. E também a ideia do tempo, usar o tempo, não estar dormindo, não estar relaxado espiritualmente, mas usar bem o tempo com sabedoria. A mesma ideia aqui no versículo 16 de Efésios 5. Sim, Paulo usa aqui a razão apontando para os seus dias. Pense um pouco, se você já ouviu isso, não somente da minha pregação, da minha série aqui de Efésios, mas também ouvindo outros pastores fiéis pregando sobre os dias apostólicos. A gente às vezes faz tem uma imagem naqueles dias como se fossem dias o tempo todo de glória, de coisas maravilhosas acontecendo o tempo inteiro. Mas esse é um recorte equivocado daquele período. Você acha que os apóstolos não enfrentaram dificuldades em seus dias? Que a igreja primitiva não teve que enfrentar dias maus? Paulo está falando do seu contexto, irmãos. Os dias são maus. Naqueles dias, os dias são maus. São maus. Em Éfeso, aqui a cidade a qual a carta ela é primariamente dirigida, àquela igreja, ali havia um culto pagão.
Havia uma exaltação da imoralidade, inclusive uma imoralidade sexual cultica, de adoração a falsos deuses. Pessoas que estavam vivendo de forma depravada em suas vidas. Idolatria. Todos os pecados descritos aqui, ganância, avareza. Os dias são maus, falsos mestres. O diabo ali já operando, atuando em meio àquele contexto. Então, num contexto como esse, ali do primeiro século, que não mudou para os nossos dias, e não venha com essa história de que, agora está pior. Sempre que você falar isso, lembre-se, sabe do quê? Dos dias de Sodoma e Gomorra. Lembre-se, por exemplo, do que Deus fez na antiga aliança de enviar um dilúvio sobre a terra, onde somente Noé e sua família escaparam. Os dias são maus desde a queda do homem. Desde quando o diabo entrou no mundo e ali passou a influenciar a humanidade, depois da queda do homem também, e está tendo a sua semente em nosso meio, a semente da serpente. Os dias são maus, há muito tempo, não é agora somente. E é nesse contexto que Paulo escreve isso. Vocês têm que aprender a remir o tempo, a serem sábios em dias maus. Assim, com essa percepção, quero crer que você consegue entender um pouco melhor a realidade. É ser sábio na adversidade. É ser sábio tendo o diabo como seu oponente. É ser sábio tendo o mundo como seu oponente. É ser sábio tendo a sua própria carne como sua inimiga. É assim que você deve ser sábio. O desafio é muito maior. Muito maior. Por isso que é loucura o homem que depende de si mesmo, da sua capacidade, do seu conhecimento, da sua sabedoria para lidar com esses dias. Só pode lidar com dias maus aqueles que receberam sabedoria do Deus que é bom. Somente assim, meus irmãos. Somente assim. Senão é impossível. É impossível. Além disso, pense no contexto específico que o apóstolo Paulo escreve a carta. Como assim, pastor? Ele está preso. Você esqueceu disso? Eu falei isso no início, repeti já mais de uma vez, mas deixe-me lembrá-lo de novo. Paulo está preso. E ele está escrevendo esta carta, assim como escreveu aos Filipenses, assim como escreveu aos Colossenses, assim como escreveu a Filemon, preso. Preso. E o que ele está fazendo? Aproveitando a oportunidade nos dias maus para proclamar o evangelho da graça de Cristo. Ele não perdia uma oportunidade. Ele remia o tempo. Ele agia com sabedoria. É assim, meus irmãos. É com esse exemplo apostólico de, mesmo uma circunstância tão adversa como essa, de prisão, não havia desculpa para não servir a Deus. Se coloca no lugar do apóstolo Paulo, enfrentando um sofrimento pela causa do evangelho. Qual é a nossa tendência natural? É murmurar. É se queixar, não para Deus, mas de Deus. E assim, não aproveitar a oportunidade. Eu sei, de fato, todos nós somos tentados a isso. Não é só você, eu também. Mas a palavra nos lembra que na adversidade, nos dias maus, aí é que a tua sabedoria, a que Deus te deu, é ainda mais provada. Para você aplicá-la. Para não perder nenhuma oportunidade. Nenhuma. Os dias são maus também, meus irmãos, porque, como diz a palavra de Deus em 1 Coríntios 7, 29, o tempo se abrevia. E cada oportunidade deve ser aproveitada antes que seja tarde demais. Eu acabei de falar sobre nossas vidas em particular. Não sabemos quanto tempo de vida nós temos. Mas agora pense também no contexto mais amplo. Cristo está voltando. O tempo vai acabar. Vai ser encerrado. E assim, dar-se-á o estado eterno.
E somente aqueles que estão com Cristo reinarão com Ele. Então agora, é nesse tempo agora, nos dias maus, que devemos usar todas as nossas oportunidades para o Evangelho ser anunciado. Há uma guerra implacável entre o Deus do céu e o Deus dessa era. Em essência, meus irmãos, os crentes receberam a ordem, todos nós, de não deixar que o Deus dessa era, o diabo, ele nos intimide. Mas devemos aproveitar cada uma das oportunidades nesse ambiente imoral que nós vivemos para viver uma vida que agrada ao nosso Deus. E o modo de fazer isso é explicado agora nos versículos seguintes, do 17 em diante. Mas como eu disse, hoje, só hoje, ou melhor dizendo, até hoje nós iremos somente até o versículo 17. Veja o versículo 17 agora. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Paulo agora volta a sua fala para a razão, para, no caso, o pensamento aqui, a mente, sobre a ideia da compreensão aqui. Você, antes de poder praticar a sua sabedoria, a sabedoria que Deus lhe deu, melhor dizendo, você primeiro tem que ter a sua mente, como já ouvimos também, transformada. Vai lá para Romanos 12. Romanos 12, versículo 2. Veja Paulo falando a mesma verdade lá em Romanos 12, 2. Ele diz, Romanos 12, versículo 2. E não vos conformeis com este século, ou seja, com esses dias maus, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Só é possível ser sábio, ou seja, conhecimento na prática, que agrada ao Senhor, se a mente tiver sido renovada pelo Senhor, transformada pelo Senhor. Isto é, você precisa compreender. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender a vontade do Senhor. Para cumprir, é necessário compreender. Mas por que frisar isso? Bem, tentarei ser um pouco mais detalhado agora com relação a isso, os exemplos. Eu falei que o livro de Provérbios e o livro de Tiago são demonstrações bíblicas vívidas de sabedoria, de conselhos sábios para a vida do povo da aliança. Mas pense agora na própria pessoa de Cristo. O que foi que o Senhor fez, como os evangelhos retratam para nós? Como é que você pode ser sábio? Você olha para Cristo e vê como é que Ele lidou com cada área da vida. Cada assunto. Como foi que Jesus falou de casamento? O que foi que Ele disse sobre isso? O que foi que Ele falou acerca dos falsos mestres? O que foi que o Senhor falou acerca do órfão, da viúva, do necessitado? O que foi que o Senhor falou acerca de santidade? O que foi que o Senhor falou acerca de salvação? O que foi que Cristo ensinou acerca de cada área da vida? Como Ele ensinou isso e como Ele viveu isso? Pois bem, você olha para Cristo, você aprende com o seu exemplo e com o seu ensino e aplica assim essa sabedoria à sua vida. É assim que você compreende. É absorvendo o máximo que você puder a sabedoria encarnada. Tendo comunhão com Ele. Intimidade diária com o Senhor. E assim você pode ser, de fato, sábio. Quero concluir a última parte do versículo 17, que ele diz assim: mas procurai compreender a vontade. Qual a vontade do Senhor? Ou seja, a vontade do Senhor. A gente muitas vezes escuta pessoas falando sobre discernir a vontade de Deus como se ela fosse uma coisa que é impossível de ser alcançado. Eu já passei por isso em minha vida e imagino que alguns aqui já devem ter enfrentado isso. Talvez nem enfrentem. Como é que eu sei qual é a vontade de Deus para a minha vida nessa questão, pastor? Como é que eu sei? Como é que eu consigo entender o que Deus quer para mim? Infelizmente, por conta do evangelicalismo em nosso país,
e aqui eu me refiro especialmente ao contexto pentecostal, nós estamos sempre aguardando, aqueles que falam isso muitas vezes, estão aguardando uma palavra que seja extraordinária. Deus, em algum momento, Ele vai falar comigo dos céus, ou vai usar uma pessoa para falar comigo ali, vai revelar algo da minha vida. A gente tem essa ideia deturpada. Há alguma coisa oculta para a minha vida nessa área, eu não consegui ainda alcançar a vontade do Senhor, e Ele vai me revelar de alguma forma o que eu ainda não alcancei. Só que quando Paulo fala aqui sobre compreender a vontade de Deus, primeiro, ele está dizendo que isso é plenamente possível. Você não está brincando de gato e rato com Deus, não existe isso. De esconde. Aqui eu vou esconder a minha vontade, vocês têm que procurar a minha vontade até achá-la. Está escondida. Não, Deus revelou a sua vontade para nós. Eu vou citar o mesmo texto que eu citei pela manhã. Deuteronômio 29, 29. Agora citando a primeira parte do texto. As coisas encobertas, elas pertencem ao Senhor nosso Deus, mas as reveladas a nós e aos nossos filhos. Então aquilo que é encoberto, Deus não nos revelou. Pertence a Ele. Você não sabe o dia da sua morte. O momento exato. Você não sabe nem como ela ocorrerá. Então você não tem que ficar procurando coisas que Deus não lhe revelou como vai acontecer. Você pauta a sua vida pelo que Ele revelou. É assim que você faz. É assim que você compreende e aplica a vontade do Senhor. Segundo lugar, o Antigo e o Novo Testamento formam esse manual, esse guia para as nossas vidas. Antigo e Novo Testamento. Não apenas o Novo, o Antigo e o Novo Testamento. Então, de Gênesis a Apocalipse, você tem a sabedoria divina revelada a nós. Terceiro lugar, você precisa compreender a maneira de interpretar o texto bíblico. Eu falei isso pela manhã e vou aprofundar um pouco mais agora à noite. Você não pode chegar para o texto bíblico de qualquer forma, mas aprender as regras de interpretação. Pastor, isso é só para pastor, é para seminarista. Não, é para crente. Isso é para crente. Eu não vou dar uma aula sobre isso nesse momento, mas eu vou dar alguns exemplos. Exemplo. Um deles. Você chega para a Bíblia Sagrada com o pressuposto de que ela é a palavra inspirada por Deus. Se você não tiver essa convicção de que a Bíblia é inspirada por Deus, que ela foi soprada por Deus, que ela vem do próprio Deus, que ela é de natureza divina, se você tiver qualquer dúvida quanto a isso, é impossível você absorver a sabedoria divina como Ele ordena e assim aplicar a sua vida. Isso aqui é o pressuposto. Deus falou através de um texto, de um livro. Se a gente colocar assim, né, juntando todos os livros aqui, que é a Bíblia. Um texto, um livro. Aqui está a sua vontade para a minha vida. Um outro princípio você tem que ter bem claro na sua mente. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Quantas pessoas olham para um texto que é mais difícil do que outro e acabam chegando à conclusão de que há uma divergência entre a Bíblia e ali uma contradição acontece e ela começa a perder a fé em Deus e a perder a confiança na própria revelação bíblica. E dizendo, um texto diz uma coisa, outro diz outra coisa, ela não chega a uma resolução daquilo e assim vai perdendo a confiança no texto e não pauta a sua vida e não aplica o conhecimento à sua vida. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Então, a própria palavra de Deus nos dá a resposta sobre algo. Veja, um princípio dentro desse é que um texto obscuro, ele é lido sempre à luz do mais claro. Se há um texto que você está tendo maior dificuldade para compreender, você vai pegar outros textos, primeiramente no seu contexto imediato, depois o contexto maior, mais amplo daquela passagem, e depois o contexto da revelação como um todo, e compreender o que Deus diz naquela passagem sobre aquele assunto. E se ainda houver dificuldade, você consulta aos mestres que Deus colocou na igreja, para ensinar, para lhe dar ali a compreensão da passagem.
Pastor, isso parece tão distante da minha realidade. Não, não é. Quantas vezes pessoas estão deixando de praticar algo na sua vida, fazer a vontade de Deus para aquela área, porque simplesmente não entenderam o que a Bíblia diz sobre aquilo. E aí alguns se acanham em chegar ao pastor, a tirar a dúvida. Não faça isso. Não tenha vergonha, não tenha nenhuma timidez em fazer isso. Você tem uma dúvida, é legítima, traga. Traga. Mas há outros, e não são poucos em nosso meio, aqui eu falo de maneira geral, que nem mesmo consultam a Bíblia. Não é porque há uma dificuldade de interpretação, não é porque precisam aprofundar mais seu conhecimento, é porque não fazem nem menor questão de fazer isso. Você pode compreender a vontade de Deus se a primeira coisa que você vai fazer para resolver o conflito no seu casamento, ou no contexto da igreja local, ou lá no seu trabalho, ou seja, para tomar uma decisão na sua vida, se a primeira coisa que você faz não é consultar a Bíblia, mas é consultar a opinião dos outros. O que eu acho, o que o outro acha, o que fulano está dizendo. Você tem que ouvir o que Deus diz. O que Deus diz. Aí sabe qual é a dificuldade? É porque o que Deus diz, não poucas vezes, é o que eu não quero ouvir. Essa é uma das maiores dificuldades. Eu até já entendi o que Deus quer, mas não é o que eu quero. Não é o que eu quero. Exemplo. O que Deus quer é que quando há um problema de conflito, uma situação que está sendo irreconciliável, haja perdão. Deus quer que haja perdão. Está revelado. Você não precisa ficar buscando, procurando, eu vou tentar correto. Não. A Bíblia fala claramente, e o capítulo 5 de Efésios mostrou isso para nós. Perdoe assim como Deus os perdoou em Cristo. É algo mais claro do que isso? Não, não é. Não tem como ser mais claro do que isso. Pois bem, você já entendeu, sabe o que tem que ser feito, mas a vontade do Senhor nessa área contraria a sua. A vontade do Senhor é que você eduque seus filhos no temor do Senhor. Todo dia abra a Bíblia, ensine o seu filho e ore com ele e por ele. Mas é tão cansativo, não é? O tempo é tão corrido. Eu não tenho tempo para isso. Então você sabe qual é a vontade do Senhor, mas você não cumpre, você não quer fazer. Porque contraria a sua vontade, da sua carne. E esse é o maior problema nessa situação aqui. É aquele que não é meramente ignorante, o que é pecado. Mas é aquele que sabe que tem que ser feito. E não faz porque não quer. Porque não quer. Você sabe que a vontade do Senhor é que você esteja aqui cultuando a Deus. E os que me ouvem também por essa transmissão, ou ouvirão, sabem disso. Mas você quer estar aqui? Você não quer estar aqui. Você luta contra isso. Você sabe qual é a vontade do Senhor para a sua vida e você não quer cumpri-la. Não quer. Então a vontade do Senhor, meus irmãos, está revelada a nós. Claramente revelada a nós. Deixe-me ler e você escute. Se estiver com ele, pode abri-lo também, o seu Catecismo Maior. O Catecismo Maior de Westminster, na pergunta 155, sobre como a palavra se torna eficaz para a salvação. Pergunta 155, a resposta diz assim: o Espírito de Deus torna a leitura e especialmente a pregação da palavra meios eficazes para iluminar, convencer e humilhar os pecadores, para lhes tirar toda a confiança em si mesmos e os atrair a Cristo, para os conformar à sua imagem e os sujeitar à sua vontade, para os fortalecer contra as tentações e corrupções, para os edificar na graça e estabelecer o coração deles em santidade e conforto, mediante a fé, para a salvação. Essa seção do Catecismo fala sobre os meios de graça. Se você conhece, sabe disso. Pregação da palavra, sacramentos e oração. E aqui na descrição, a palavra sendo lida e principalmente pregada, ela é tratada pelos nossos pais como esse principal meio de graça, que serve a esses propósitos aqui, alguns deles descritos para nós. A vontade de Deus revelada ao seu povo. Concluindo,
Os crentes, meus irmãos, todos nós devemos entender, mediante a consideração cuidadosa das circunstâncias individuais de cada uma de nossas vidas, qual é a vontade do Senhor, e então executar essa vontade. É assim que você tem feito? É assim que você tem feito? Falando em tempo, quanto tempo você tem de fé? Não me responda. Quanto tempo você tem de fé? 16 anos como eu? Metade da minha vida? 20? 40 anos de fé? 80? A vida inteira? Em todo o seu tempo de fé, quantas vezes você leu a Bíblia? Quantas vezes? Pastor, mas tem alguém que tenha muito tempo de fé e nunca tenha lido a Bíblia inteiramente? Tem. A gente conversando com pessoas, a gente vai tomando conhecimento de cada coisa, meus irmãos. Pessoas que nunca leram a Bíblia inteira, já com muito tempo de fé. Aí eu pergunto, se você tem muito tempo de fé, esse tempo todo de fé, e nunca leu a Bíblia toda, eu pergunto, como é que você pode compreender qual é a vontade do Senhor? Está aguardando, se balançando numa rede que uma revelação caia do céu? É isso que está fazendo? Ou consultando a sua vida, pautando o que os ímpios dizem? Como é que você vai compreender a vontade do Senhor? Eu vou além disso. Se você já tem pelo menos mais de um ano de fé e nunca leu a Bíblia inteira, você é uma vergonha para a fé cristã. Uma vergonha. Uma vergonha para o que a palavra de Deus ensina, uma vergonha para a história da igreja. Quando as crianças desde cedo aprendiam a ler com a Bíblia e a liam inteiramente. Inteiramente. É cada vez mais comum crentes em nossos dias que não conhecem a vontade do Senhor, porque não leem a Bíblia, não têm o hábito de ler a Bíblia diariamente. O tempo está sendo gasto com todo tipo de coisa, mas para isso daqui não há tempo. Nem todo o tempo do mundo seria suficiente para você, crente. Eu quero citar, nesse final mesmo agora do sermão, fazendo mais uma vez referência ao livro A Prática da Piedade, do puritano Lewis Bailey. No capítulo 6, ele tem um tópico sobre esse assunto. Ele diz assim, o título do capítulo é Como ler a Bíblia com proveito, reverência e facilidade uma vez por ano. Ele diz assim, consideremos, porém, que assim como a fé é a alma, assim a leitura e a meditação na palavra são os pais da oração. Por isso, antes de orar de manhã, leia um capítulo da palavra de Deus. Depois medite por algum tempo, refletindo sobre quantas coisas consegue lembrar do que leu. Como, por exemplo, primeiro, quais bons conselhos ou exortações para a prática de boas obras e para a santidade em seu viver você lembra? Segundo, quais ameaças de juízos contra este ou aquele pecado? E também quais temíveis exemplos de punições e de atos de vindicação de Deus sobre tais e tais pecadores? Terceiro, quais bênçãos Deus promete pelos atos e atitudes de paciência, castidade, misericórdia, socorro aos pobres, zelo no serviço de Deus, amor real, fé e confiança em Deus e determinadas virtudes cristãs? Quarto, que bondosa libertação Deus operou e quais bênçãos especiais Ele concedeu aos que foram aos seus servos verdadeiros e zelosos. Quinto, aplique estas verdades ao seu coração e não leia estes capítulos como matéria de narrativa histórica, como se fossem outras tantas epístolas que Deus lhe envia do céu, porque tudo que foi escrito nas Escrituras foi escrito para o nosso ensino, Romanos 15:4. Sexto e último, leia-os, pois, com a reverência com que eu faria se Deus estivesse em pessoa ao seu lado e tivesse dito a você essas palavras para incentivá-lo à prática das virtudes e para dissuadi-lo dos erros e males mencionados. O objetivo é, então, certificá-lo de que esses pecados sobre os quais você leu se acharem em seu ser e em sua vida, sem arrependimento, pragas e pestes semelhantes cairão sobre você.
No entanto, se você pratica ou praticar a piedade e as ações virtuosas referidas, bênçãos semelhantes às mencionadas virão sobre você e sobre os seus entes queridos. Numa palavra, aplique tudo que você lê nas Escrituras Sagradas com um destes dois objetivos principais: confirmar a sua fé ou aumentar o seu arrependimento. Isso porque, assim como a sustente e abstenha-se eram o epítome da vida de um bom filósofo, assim também a creia e arrependa-se é a soma total de uma verdadeira profissão de fé cristã. Um capítulo lido dessa forma, com entendimento, com meditação e com aplicação, alimentará e confortará a sua alma muito mais do que 5 capítulos lidos às pressas, sem notar o seu escopo ou o seu sentido, ou do que fazer uso deles para apenas a sua vantagem pessoal. Não adianta nada também alguém dizer assim: eu li a Bíblia inteira 2, 3 vezes no ano. Tem pessoas que conseguem ler 2, 3, 4 vezes no ano, dependendo do tempo dela, mas apenas para dizer que leu, para se exibir, sem meditar, sem ser reverente, sem querer aplicar o conhecimento, a sabedoria. Faça isso. Assim você estará andando o tempo todo com sabedoria e aproveitando cada oportunidade, buscando lá lá no escondido do seu cérebro, para cada coisa na sua vida, você pensa: está acontecendo isso comigo agora, o que é que eu faço? Você lembra do que você leu naquele dia, ou do que você tem lido e meditado na palavra de Deus, e você vai aplicar aquele conhecimento, aquela circunstância. Não apenas gravando versículos, sabendo-os de cor, mas eles estando em seu próprio coração, como diz a palavra do Senhor, guardando a palavra do Senhor no seu coração, para não pecar contra Deus. Assim você remia o tempo. Assim você vai remir o tempo. Para a glória de Deus. Amém. Oremos. Senhor Deus, nós te damos graças por tua palavra, por este meio de graça maravilhoso, ó Deus. Que não apenas quando lido, mas principalmente quando pregado, o Senhor fala com o teu povo e assim nos abençoa. Senhor Deus, que a tua palavra seja aplicada em nossas vidas pelo teu Santo Espírito agora. E nós possamos ser mais sábios. Que a Igreja Presbiteriana Betel seja conhecida por todos como uma igreja que é sábia. Nossos homens, nossas mulheres, nossas crianças sejam sábios. Ó Deus, que nossa liderança, o conselho, os diáconos sejam sábios. Não para que os de fora falem isso para nos exaltar, mas para exaltar o teu nome, para glorificar a tua sabedoria, Senhor, vista em nossas vidas. Uma igreja que é conhecida não apenas pelo seu conhecimento teológico, por sua fidelidade confessional, pela proclamação fiel da palavra, mas também uma igreja que é conhecida por membros que são sábios, que têm da parte do Senhor a capacidade de remir o tempo, de aproveitar cada oportunidade em sua vida para aplicar o conhecimento do Senhor e assim te agradar, ó Deus, fazer o que é agradável ao Senhor, a tua santa vontade. Nos ajuda, ó Deus, e que isso ocorra através de uma séria consideração, de meditação e aplicação da tua palavra em nossas vidas. Rogamos isso ao Senhor, em nome de Jesus. Amém.